Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer, um vídeo importantíssimo. Ontem a gente falou sobre o Mbappé, sobre toda a situação, desde as transferências até esse momento da temporada, da importância dele. Mas hoje a gente vai fazer algo que a gente gosta bastante aqui no canal e que vocês gostam bastante, eu vejo pela audiência de vocês, que aumenta cada vez mais, que é justamente a análise dos jogadores, a análise do Kylian Mbappé. A gente vai falar sobre esse jogador, sobre a análise dele e também apreciar os melhores momentos das últimas temporadas dele pelo Paris Saint-Germain, seleção francesa, melhores momentos que contiverem aqui no vídeo. Combinado? Para além disso, gostou do tema? Tá ansioso? Peço que você, por favor, deixa teu like no vídeo, deixa comentário aqui embaixo. Por favor, também compartilhe para o máximo de gente possível, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e a gente manter essa conversa gostosa entre a gente aqui. Combinado? Então, a gente vai para a vinheta e na volta, mais Kylian Mbappé aqui no NS Soccer. De volta, pessoal! De volta com Kylian Mbappé, já na tela para vocês. E a gente vai fazer a nossa tradicionalíssima análise, né? Então, partiremos dos conceitos que a gente sempre teve, né? De comunicação na ação, estruturação do espaço e também de relação com a bola, que são as competências essenciais. Novamente, um abraço para o professor Alcides. E a gente vai, a partir disso, trocar uma ideia sobre este jogador que está aí em sua tela, o Mbappé. Então, bora para o vídeo. Primeiro passo que a gente sempre faz aqui, eu acho muito importante começar por ele, porque é o mais fácil da gente ver, principalmente nesses melhores momentos. Quando a gente começa a olhar a relação com a bola, a gente pode olhar em dois cenários, tá? Quando o jogador, como é o caso do Mbappé, está em posse da bola, né? E aí a primeira análise é a mais óbvia possível, né? O Mbappé é um jogadoraço em posse da bola. A finalização dele é absurdamente boa. O drible dele é absurdamente bom. O processo, a forma como ele conduz a bola, né, e faz o drible é muito boa, é muito rápido. Ele é um jogador de muita velocidade e isso facilita muito. Um jogador muito ágil. Então ele consegue se deslocar muito rapidamente, ter uma mudança de direção muito boa, né? E essas situações onde ele consegue prender a bola e ter um controle muito grande é absurdo. Ele faz isso muito bem. Talvez dessa geração mais jovem, né? Haaland, ele, Vinícius Júnior. É muito provável que ele e o Vinícius Júnior sejam jogadores de característica de uma relação mais apurada com a bola, assim, de ser mais completo em quase todos os sentidos, né? O Vinícius tinha a reclamação que, né, a gente teve no começo de carreira dele, da finalização, né, de finalizar, não finalizar tão bem. O Mbappé já nem isso tem, né? Ele é absurdamente bom, mas vale lembrar, ele tem 20 e poucos anos, né? Que ele ganhou tudo muito jovem, mas ele tem 20 e poucos anos. Então, assim, é natural que ele vá ter oscilações ao longo desse processo, mas saber e ter uma boa relação com a bola, obviamente ele tem. Então, esse é o primeiro ponto. Para além desses pontos que a gente esteja observando com a posse da bola, da relação, a gente pode ir para uma segunda parte, que é justamente observar ele sem a posse da bola. Então, se a gente observa os passes, observa como está a orientação corporal dele. Ele tem uma orientação corporal muito boa. Então, assim, ele está sempre presente para a jogada, ele está sempre orientado numa situação onde vai dar uma vantagem muito grande para ele frente aos adversários. Então ele consegue isso de uma maneira muito legal, que é não só ter uma boa relação como ele tem aí no caso em posse da bola, né? Mas de estar sempre preparado para a próxima ação, para receber essa próxima ação e dar sequência ao lance, à jogada. Então ele está sempre nessa situação onde ele está muito bem posicionado corporeamente, não só localização no campo, mas corporeamente ele está muito bem posicionado. E aí ele consegue fazer todo esse movimento de maneira mais adequada, tá? E de novo,
Observe como ele tem a facilidade do domínio, tem a facilidade da condução, mas ele também tem esse posicionamento adequado, e a gente vai falar mais de estruturação de espaço nesse sentido, mas principalmente a orientação corporal dele é muito boa. Ele já recebe pronto para fazer a aproximação adequada, e isso é muito importante. Nesse sentido, a gente fez um vídeo aqui do Haaland, né, que tem um pouco disso, né, de estar sempre preparado para a aproximação. Então, mesmo que a situação seja muito difícil de ocorrer a sequência, ele está sempre preparado para a aproximação. E o Mbappé tem isso também, tem essa característica de estar sempre se preparando para a aproximação, sempre bem corporalmente posicionado, tá? Então ele não demora aqueles 2 segundinhos para se posicionar para receber a bola. Não, ele já consegue fazer a ação de primeira, mais rápida, dando mais velocidade, dando maior ritmo para a equipe dele. Tudo isso, olhando agora na estruturação de espaço, é um jogador que joga nos 3 corredores do campo, né, direito, esquerdo e central, né? Ele tem uma possibilidade de movimentação muito grande. Nesse atual Paris Saint-Germain, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de movimentação pelas pontas, pela presença do Hakimi e do Nuno Mendes, né? Você tem agora 2 alas, né? Você deixa de ter 2 laterais em si, passa a ter 2 alas, num sistema com 3 zagueiros, né? Então, obviamente, você tem alguma ocupação já da equipe por ali e cai uma faixa intermediária, que seria essa faixa mais ou menos aí que a gente pode tirar como linha de referência entre a linha da grande área e a linha da pequena área, a linha lateral, né? Essas faixas aí vão ser as faixas onde ele vai cair um pouco mais, ou seja, ainda é corredor central, mas nessa faixa, como se a gente puxasse ela até a linha do meio campo, justamente porque ele vai estar mais posicionado como uma dupla de ataque ali. Então ele consegue cair na faixa central, mas obviamente ocupando esses corredores ali, onde ele vai conseguir chegar em mais velocidade, ele não vai conseguir chegar frente, né, frontal ao gol em si, mas ele vai conseguir chegar podendo fazer uma ação em diagonal, como esse caso aí que ele vai receber a bola. Entendeu? Então ele consegue ter essa ação também nessa faixa de campo, tá? E é óbvio, a gente olhando para essas jogadas ainda tem algumas características diferentes, porque é um Paris Saint-Germain do ano passado também. Então, o do ano passado, o Mbappé jogava num trio de ataque, né? O Messi, ele e o Neymar, onde por vezes o Messi ficava para a direita, ele ficava mais centralizado, o Neymar na esquerda, por vezes ele variava de corredor ali com o Messi, não? Então ele mais posicionado à direita, o Messi um pouco mais centralizado, mas nesse modelo do Gautier ele vai ficar um pouco mais nessa faixa ali. Se a gente puxasse esse corredorzinho, né, como se fosse um subcorredor ali, ele ficaria nessas 2 faixas ali no corredor central, tá bom? Olhando a estruturação de espaço, ele se posiciona muito bem. Ele ainda tem, acho que tem um ponto que vale ressaltar, ele, obviamente pela idade, ele se coloca em algumas situações de 1 contra 1 em velocidade, porque ele vai, obviamente, ganhar grande parte delas. Então, pela idade e pelo condicionamento, ele consegue fazer isso muito bem. Ao longo da carreira, aquilo que a gente falou do Haaland ser um finalizador, e de que aquilo provavelmente ele vai durar ou perdurar muitos anos, o Mbappé talvez tenha um pouco mais de dificuldade de adaptação, justamente por não receber essa bola ou não procurar tantos espaços que estejam mais livres nesse sentido, porque ele sabe que ele num contra 1, mesmo que em inferioridade numérica, ele vai conseguir sair. Mas acontece algo um pouco parecido com o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo. Talvez seja necessário mais lá à frente uma readaptação de posição, justamente pelas características, né? Se ele depender muito da questão da explosão, da velocidade, pode ser que, obviamente está falando daqui a 10 anos, né? Daqui a 10 anos pode ser que não tenha mais a mesma explosão. Esse é o ponto, né? Então é necessário entender o momento da carreira dele para fazer essa análise pontual, que obviamente quem está no staff dele obviamente já deve ter feito isso nesse sentido também, de planejar a médio e longo prazo o que ele vai precisar adaptar ou não, tá? Olhando para a comunicação na ação, como ele é um jogador diretamente de muita velocidade e de finalização, né, de buscar a finalização, ele tem ainda algumas dificuldades de entendimento de jogo coletivo. Ele ainda é um jogador que resolve toda a situação, né, resolve no sentido de ser um jogador que vai estar marcando os gols, que vai estar realizando os dribles, que vai estar realizando as situações mais decisivas do jogo, como foi na Copa do Mundo, como
na época que o Paris Saint-Germain chegou na final da Champions, ele vai estar ali fazendo os gols e fazendo todas as jogadas. Mas ainda falta ele o que chegou, talvez, para o Cristiano no Real Madrid, que é um senso de coletividade muito grande, né? A troca de passes é um senso que talvez nesse sistema do Galtier seja um pouco mais plausível para ele, tá? Obviamente é muito difícil cobrar dele isso, porque ele resolve, né? Então ao longo da história quem resolve tem privilégios. Se você olhar A Bola Não Entra Por Acaso, né, que é um livro que tem, aliás, recomendo a leitura dele, o Ronaldinho Gaúcho tinha privilégios no sistema do Barcelona, do Rijkaard. Quando que as coisas começam a desandar? Quando ele começa a não resolver tanto quanto resolvia. Quando as coisas vão começar a desandar no Paris Saint-Germain? Quando ele resolvendo as coisas da maneira que ele resolve, e aí o Neymar resolvendo, o Messi resolvendo, quando eles não conseguirem resolver num determinado jogo, né? E aí não é uma questão de resolução individual, mas é uma organização coletiva. Mbappé está resolvendo e é um gênio jogando bola. É fantástico, fora de série. Será um dos melhores do mundo e provavelmente um dos melhores da história. Junto com o Haaland, por exemplo, eles vão estar numa prateleira muito elevada no futebol mundial quando acabarem suas carreiras. Mas é necessário entender que em algumas ações ele vai sempre puxar para uma situação muito mais individual e que coletivamente talvez fosse necessário fazer outra ação ou nem sempre vai dar certo. Então você vai ter muitos jogos onde você vai ter um espetáculo dele jogando bola, fazendo 2, 3 gols, e outros jogos onde você vai ter uma variação muito grande. Entendeu? Óbvio, no Paris Saint-Germain, numa liga como a Liga Francesa, ele não aparece, aparece o Neymar. Ele não aparece, aparece o Messi. Mas na Champions League, por exemplo, pode ser que não apareçam os 3. Né? Então, assim, ações onde você sai um pouco mais de forma coletiva te dá uma variação de jogo que vai te permitir que o adversário fique confuso com o que você vai fazer. Se você vai, a maioria das vezes, por uma situação de 1 contra 1, você, obviamente, já vai ser marcado, já vai ter o seu mapeamento feito a partir dessa característica. E aí, é claro, você vai acabar... Não é todo jogo que você vai conseguir fazer 100% das jogadas bem feitas. E aí você vai ter essa variação que ele está tendo. Fazendo os dois, pode ser que ele consiga manter uma constância um pouco maior e ter picos de grande performance, que é o que ele já tem. Né? Ele já é um grande jogador e tem grandes atuações. Pode ser que ele consiga essas grandes atuações e as que estão mais abaixo subam para um nível mais mediano. Né? Você consegue ir reorganizando as coisas e colaborando mais. É muito difícil falar isso dentro do Paris Saint-Germain de novo, por conta da liga, né, que joga e é mais fraca. Mas olhando para ele dentro de outro contexto, como a seleção francesa, ou olhando para ele como foi a possibilidade de transferência para o Real Madrid, por exemplo, a gente consegue entender que haveria uma adaptação nesse sentido. Né? É o que acontece com o Vinícius Júnior. Ele vai ter que aprender a chutar, ele vai ter que aprender a fazer o passe de maneira correta, ele vai ter que aprender a se posicionar. E claro, vai ter jogadas individuais, mas ele vai precisar fazer esse conjunto completo para poder maximizar o seu potencial. O Mbappé não é diferente nesse sentido, ele vai ter que fazer as coisas para maximizar o seu potencial também, tá bom? Então, pessoal, este é o vídeo sobre as habilidades de Kylian Mbappé. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado de todos os vídeos, inclusive. E peço, obviamente, para vocês novamente deixarem a curtida, comentário. Pô, Iago, tenho uma ideia para o canal. Gostaria que você falasse de tal jogador? Tudo aqui embaixo no comentário. Vou ler, prometo responder na medida do possível, quão rápido for. Sempre tento responder todo mundo. E a gente vai trocando uma ideia sobre futebol, sobre o Mbappé e sobre todos os jogadores que vão estar aí presentes nessa Copa do Mundo. E, obviamente, serão destaques aqui no canal, aqui no NSOC. Combinado? Obrigado pela audiência, um grande abraço e valeu!